presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou para terça-feira a votação da PEC da transição. A decisão foi tomada depois que o Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento das ações que questionam a legalidade do orçamento secreto. A decisão final ficou para segunda-feira, último dia de trabalho da Corte neste ano. Até agora, 9 ministros já votaram e o placar está em 5-4 a favor da inconstitucionalidade do esquema do orçamento secreto. Faltam apenas os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que pediram mais tempo para analisar o processo. Ontem acompanharam a relatora Rosa Weber e votaram contra o orçamento secreto os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Acho que essas emendas de relator, nesta moldura, desinstitucionalizam essa relação e restabelece um toma lá da cá que eu penso que cabe a nós, que devemos zelar pela probidade, pela moralidade, pela integridade na alocação de verbas públicas e, sobretudo, pela capacidade de planejar e pensar um país para atender às suas prioridades globais e não apenas os interesses paroquiais. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram pela constitucionalidade do orçamento secreto, desde que as emendas de relator cumpram critérios de transparência e proporcionalidade na distribuição. Não se justifica que determinado município de 5 mil, 10 mil habitantes tenha 100 milhões de emendas, enquanto municípios de 1, 2 milhões de habitantes não tenham nada ou tenham pouquíssimo. É um critério político que pode ser discricionário, não pode ser arbitrário. Deve ser fixado algum critério. Eu não entendo que devamos acabar com a emenda de relator. Não porque eu concorde com a emenda de relator, mas porque acho que o Congresso Nacional tem a sua competência para legislar sobre isso. O Congresso Nacional chegou a colocar em pauta nesta quinta-feira um projeto com critérios para a distribuição das emendas do orçamento secreto, mas os parlamentares adiaram a votação por falta de acordo e pelo fato de o julgamento no Supremo só terminar na segunda-feira. A interrupção do julgamento também foi um dos motivos do adiamento da votação da PEC da transição na Câmara. Apesar da pressa da equipe de Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação para terça-feira, dia 20, às vésperas do recesso parlamentar. Líderes e aliados do PT chegaram a afirmar que se a votação não fosse realizada ontem, não haveria mais PEC e voltaram a cogitar outras soluções, como uma medida provisória para garantir recursos para 2023. O presidente da Câmara, Arthur Lira, negou que esteja condicionando o apoio à PEC à obtenção de ministérios e outros cargos no governo Lula. Nós estamos terminando e ultimando as conversações, diferentes do que tem sido noticiado, sem nenhum tipo de barganha, porque essa presidência nunca fez, mas acomodando votos para que se tenha o quórum necessário para enfrentar as votações principais e os destaques que possam vir do plenário desta casa. O deputado José Guimarães, do PT, diz que o partido não abre mão do valor de 145 bilhões fora do teto por 2 anos, para bancar o Bolsa Família e outros programas sociais. O governo não abre mão, valor de 145 bi, muito menos do prazo de 2 anos, porque é o possível, é o mínimo que nós temos que fazer para dar segurança alimentar a milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Agora são 6h06. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a dizer que a política fiscal não pode prejudicar a priorização de programas sociais para melhorar a vida do pobre. O petista participou de um almoço de confraternização de Natal com os catadores de materiais recicláveis em São Paulo. Se a gente ficar olhando a política fiscal do governo, se a gente ficar olhando o orçamento da prefeitura, se a gente ficar olhando o orçamento do Estado, sempre haverá prioridade mais importante que os pobres. Sempre haverá alguém fazendo pressão que vocês não conseguem fazer. Lula estava acompanhado do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo. O presidente Lula fez outra promessa e agora me diz respeito. Ele falou: Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. 6h07.
A derrubada de um veto do presidente Jair Bolsonaro pelo Congresso vai obrigar o governo Lula a pagar aos estados no ano que vem quase 30 bilhões de reais. Em junho, por pressão de Bolsonaro, o Congresso aprovou uma lei que reduziu as alíquotas de ICMS sobre combustíveis. Como os estados perderiam a arrecadação, a lei previa também que a União pagasse uma série de compensações. Só que Bolsonaro vetou essas compensações. Com a derrubada do veto ontem, a União terá que compensar os estados para garantir os pisos constitucionais de saúde e educação. O governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, destacou que a falta de diálogo de Bolsonaro com os governadores gerou uma dívida para o governo Lula. E o imposto da educação não é o imposto federal, é o ICMS. Então a educação perdeu mais de 20 bilhões de reais e eu acabei de receber a notícia que o Congresso derrubou o veto e a União vai ser obrigada a compensar. Essa conta vai ficar para o senhor e para o presidente Lula. Não sei se vai ter espaço aí na PEC, mas o Congresso derrubou. Então só para o senhor ver como a falta de diálogo gera uma distorção dessa natureza. O Congresso tirou a receita e agora obriga a União a recompor. Vários governadores eleitos se reuniram nesta quinta-feira com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, em um encontro promovido pelo movimento Todos pela Educação e pela Unesco. Alckmin reforçou a necessidade do Pacto Federativo e repetiu que a PEC da transição disponibilizará mais dinheiro para a educação. Na PEC que está sendo discutida, tem 12 bilhões de reais para melhorar o orçamento da educação. E para a conectividade na educação, quando foi feito o leilão do 5G, foi separado já 3,1 bilhões só para conectividade na área educacional. Então, além dos recursos do MEC, além da suplementação da PEC, há um recurso também específico fora disso. Agora são 6h09. O TSE negou o recurso do PL e manteve o bloqueio do fundo partidário até que a legenda de Bolsonaro pague a multa de quase 23 milhões de reais. Sem provas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, queria a invalidação dos votos registrados de mais de 200 mil urnas de alguns modelos utilizados no segundo turno da eleição. Convém lembrar que as mesmas urnas foram usadas no primeiro turno e serviram para eleger 99 deputados e 8 senadores do próprio PL. E Valdemar não questionou o resultado do primeiro turno. Na sessão realizada ontem, os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Rorbá seguiram Alexandre de Moraes e mantiveram a multa ao PL. O presidente do TSE voltou a dizer que o partido de Bolsonaro agiu de má fé para tumultuar o processo eleitoral. A ampla liberdade de atuação dos partidos políticos, obviamente, não existe para atentar contra o Estado democrático de direito. É importante, para quem nos ouve, lembrar que o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito do qual sou relator, porque não é possível que partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção do próprio partido. Nesta quinta-feira, numa operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mais de 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de financiar e organizar atos antidemocráticos. O ministro autorizou a operação com base em relatórios feitos por uma rede de inteligência formada nos estados pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A rede identificou grupos organizados para financiar as manifestações antidemocráticas, bloqueios de rodovias e os acampamentos montados em frente aos quartéis em defesa de um golpe de Estado. Segundo o STF, os grupos propagaram o descumprimento e o desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30 de outubro. Além de atuar pelo rompimento do Estado Democrático de Direito e instalação de regime de exceção com a implantação de uma ditadura. Além dos financiadores dos protestos pró-golpe, os vários setores de inteligência levantaram os nomes de arrecadadores de recursos, líderes dos movimentos e donos de caminhões e veículos que participaram de protestos e bloqueios de rodovias
por não aceitarem a derrota do candidato Jair Bolsonaro. Os mandados foram cumpridos em 8 estados e no Distrito Federal. Em Santa Catarina, foram presos os deputados estaduais bolsonaristas Capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, do Democrata Cristão, além do vereador Armandinho Fontoura, do Podemos. Também foi preso Jackson Rangel Vieira, dono de um site, por disseminar fake news e atentar contra o Estado de Direito. Durante a operação, a Polícia Federal encontrou 11 armas em um endereço em Santa Catarina. Entre elas, uma submetralhadora, um fuzil, rifles com luneta e muita munição. Você está acompanhando os destaques desta sexta-feira do Jornal da CBN. Uma das imagens que viralizaram ontem nas redes sociais foi a de um caminhão de mudanças no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Há 15 dias do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o caminhão ficou cerca de 1 hora e 20 minutos no local, que voltará a ser ocupado por Lula a partir de 1º de janeiro. A empresa responsável pelo caminhão, a Muda Brasília, informou ter sido contratada por outra companhia, chamada 5 Estrelas Mudanças e Transporte. Em 2018, quando foi eleito, Bolsonaro teve à sua disposição a Granja do Torto para morar antes de tomar posse. Dessa vez, o atual chefe do governo, que está praticamente recluso no Palácio da Alvorada desde que perdeu a eleição, não liberou nenhuma residência oficial para que o presidente eleito pudesse ficar antes de assumir. Na terça-feira, no encerramento dos trabalhos das equipes de transição, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, brincou ao falar sobre a saída de Bolsonaro. A democracia venceu e vai continuar a vencer. O presidente saíte vai sair no dia 1º de janeiro. E o presidente entrante vai entrar no dia 1º de janeiro de 2023. Me lembrei até de uma música que vai ser hit do carnaval, mas eu não vou cantar. É aquela, tá na hora